compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. A atualidade dos dons espirituais. A paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos à lição número 4, que tem por título A Atualidade dos Dons Espirituais. São os dons do Espírito Santo. Um tema muito importante, muita coisa temos para aprender. Primeiro, sobre a necessidade dos dons espirituais. Porque, veja, a lição do trimestre, essa lição 4 principalmente, nenhuma lição foi escrita para provar a atualidade dos dons do Espírito Santo. Porque isso já é um fato. A lição foi preparada, foi escrita para um público pentecostal que tem experiência com o Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, com a manifestação dos dons do Espírito Santo na vida dos irmãos, a maioria. Mais de 70% dos assembleianos, pode ter certeza, são batizados no Espírito Santo. Essa conclusão eu tiro pela igreja de Jundiaí, que pela graça de Deus pastoreio. Então, eu creio que essa deve ser a média. Mais de 70% dos assembleianos são batizados no Espírito Santo, conhecem os dons do Espírito Santo, estão habituados em ouvir língua nos cultos, profecias, curas e visões, e todos os dons espirituais disponíveis para a igreja. Então, quando escrevi a lição, eu não vi necessidade de provar por A mais B que os dons do Espírito Santo é algo atual, que está presente na vida da igreja. Não. O objetivo é ensinar, mostrar na Bíblia que esses dons estão presentes na nossa vida. Nós temos essa experiência. E também mostrar que a doutrina pentecostal, ela é escriturística, ela tem fundamentação bíblica. Não é verdade que os pentecostais baseiam suas crenças e práticas nas emoções. Essa é uma acusação contra nós, uma acusação infundada. A doutrina bíblica, desde os nossos pais, desde a Rua Azusa, os pioneiros do pentecostalismo clássico, do pentecostalismo moderno, vamos colocar numa linguagem mais genérica, todos fundamentavam as suas crenças nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, Sagrada Palavra de Deus. Então, agora, dizer que os dons espirituais cessaram, isso aí é um absurdo, isso aí não faz sentido. Porque os cessacionistas, alguns até acreditam que alguns desses dons são da atualidade, estão presentes na atualidade. Mas outros
nega completamente a atualidade de todos os dons do Espírito Santo na atualidade. Então, isso se chama cessacionismo. E a Bíblia diz o seguinte, olha aqui, 1 Coríntios, no capítulo 13, porque o texto áudio é outro. O texto áudio está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que é o capítulo que trata dos dons do Espírito Santo. Na verdade, o apóstolo Paulo menciona cinco grupos de dons. 5. Um está em Romanos, no capítulo 12, ele apresenta ali os dons do Espírito Santo. No capítulo 12, ele apresenta aquela lista de 9 dons, e é bom deixar claro desde já que os dons espirituais não são 9. Há quem pense, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículos 8 ao 10, o apóstolo menciona ali 9 dons, e há quem acredite que os dons espirituais estão limitados, restritos a 9. Não. Não há limites. O Novo Testamento não estabelece, você não encontra no Novo Testamento, por exemplo, a expressão estes são os dons do Espírito Santo. Você não vai encontrar isso. Então, eles são apresentados conforme a necessidade local. Então, ali Paulo mencionou 9 dons, que eram os dons que a igreja de Corinto precisava ser instruída, porque havia ali abusos e falta de compreensão, e Paulo precisava instruir o povo, e de modo que esse ensino de Paulo serve para a igreja em todos os lugares e em todas as épocas. Muito bem. Então, mas mais na frente, ele menciona no versículo 28, ele menciona mais outro grupo de dons. Então, nós encontramos esses grupos de dons do Espírito Santo, alguns são repetidos, outros aparecem com outro nome, mas isso você tem no livro, porque no livro tem a explicação dos dons do Espírito Santo e a definição de cada um, a função de cada um, a aplicabilidade de cada um dos dons que são mencionados. Claro, o dom de profecia, o dom de língua, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, interpretação de línguas e os dons de curar, os dons de maravilhas, a fé e assim por diante. No livro você tem cada um deles a sua explicação. Muito bem. E aqui não é possível tratar desse assunto de maneira exaustiva, por questão de espaço e de tempo também. Mas é interessante que todos saibam que o número de dons do Espírito Santo é impossível conhecer, é um número muito grande. Então, na lição, no texto áureo, está ali a passagem introdutória dos dons, quando fala que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então esse é o texto áureo. Mas eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8 ao 10, onde lemos o seguinte. Eu quero ler, eu estou com a Nova Almeida atualizada, eu vou ler nela, e expressa a mesma coisa, porque o texto, a Bíblia da lição da escola dominical é o texto padrão da Assembleia de Deus, que é a versão Almeida corrigida. Mas a Nova Almeida atualizada é um texto padrão também alternativo. Mas a lição, nós usamos a Nova Almeida atualizada, mas no livro eu usei, na lição está a Almeida corrigida. E no livro eu usei a Nova Almeida atualizada. Então, vou ler. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando
vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O que essas palavras estão nos ensinando, estão dizendo que os dons do Espírito Santo, eles vão continuar na igreja até a vinda de Jesus. A vinda do que é perfeito, essa linguagem, Paulo, o apóstolo, está se referindo à vinda de Jesus. Então, o dom são poderes sobrenaturais, recursos milagrosos, conferidos pelo Espírito Santo à igreja, para equipar a igreja para a adoração e para o serviço sagrado, para testemunhar de Jesus. Então, a igreja precisa dos dons, sim. Por quê? Porque a luta espiritual ainda continua. Se você ler Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 12, fala que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas desse século. Então é uma luta espiritual. Existe um grupo de espíritos inimigos, demoníacos, que conspira contra a igreja, conspira contra Deus e contra o seu povo, e a igreja necessita do poder do Espírito Santo para enfrentar esses inimigos. Agora a pessoa vem dizer que os dons são só para a época apostólica. Não faz sentido. Isso é isso que eu costumo dizer. Os sensacionistas, eles têm dificuldade em provar isso. Então, o sensacionismo, ele é pós-bíblico. O sensacionismo surgiu depois do período apostólico. Então, mas a manifestação dos dons estão presentes na história da igreja, em todos os períodos. É claro que houve um período em que essa manifestação foi diminuída, se tornou quase que imperceptível, e muitos até nem sabiam o significado disso, mas eles experimentaram os milagres, desde a patrística, a cura divina, acompanhou a história da igreja. Em todas as épocas há registros da manifestação desses dons. Então, os dons do Espírito Santo, eles são necessários para a igreja enquanto ela estiver na sua jornada, na sua caminhada. Agora, é o seguinte, quando Jesus vier, ou seja, quando a igreja for levada, aí não será mais necessidade dos dons. Por quê? Porque no céu estaremos num estado de perfeição. No céu não há necessidade dos dons de curar. Por quê? Porque lá não vai haver enfermidade. É só você ler Apocalipse capítulo 22. Você vê, lá não há necessidade de interpretação de línguas, porque lá nós vamos estar na presença do próprio Deus. Lá não vai haver necessidade o dom de expulsar demônios, porque lá não tem demônios. Então, eu me lembro, faz muitos anos, acho que foi no final da década de 90, início da década de 80, não lembro bem a data, que o missionário Eurico Bergsten, de saudosa e abençoada memória, trouxe da Suécia um grupo de pastores para um seminário que aconteceu no Belenzinho, em São Paulo, um seminário sobre o Espírito Santo, sobre o pentecostalismo, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre os dons espirituais. E eu me lembro que o missionário Eurico Bergsten foi intérprete de um deles. E justamente nesse tema dos dons espirituais, que ele comparou os dons do Espírito Santo com um andaime numa construção. Não é possível você construir um edifício sem andaime. Você precisa do andaime para assentar tijolos, para rebocar, para pintar e assim por diante. Mas depois que a construção é concluída, você desmonta o andaime. Não há mais necessidade dele, porque a construção está concluída. Mas o seu uso é importante durante a construção. Então ele comparou os dons do Espírito Santo com esse andaime. Então,
Nós necessitamos desses andaimes, isto é, desses dons, para a realização da obra de Deus. Mas quando a igreja estiver no céu, quando chegarmos diante daquele que é perfeito, aí não há necessidade dos dons espirituais. Então, é importante que cada irmão, cada irmã entenda isso. Porque quando alguém vier falar para você que os dons são para a era apostólica, não. Então, os demônios também são só na era apostólica? Na era apostólica? O pecado era só na era apostólica? Os demônios hoje eles não atacam mais, estão licenciados? De onde você tirou essa ideia? Não, está errado. Os dons é para a igreja. A menos que a igreja deixe de ser igreja. Se essas pessoas acreditam que a igreja a qual ele pertence não é igreja, pode ser que tenha alguma lógica essa ideia. Mas não é esse o caso. A igreja continua a sua jornada, aguardando a vinda do Senhor Jesus, e ela está equipada para a realização da obra de Deus. E não é possível fazer a obra de Deus sem a ajuda desses recursos miraculosos, desses milagres, do poder de Deus na vida de cada crente. Portanto, isso que eu quero deixar claro para cada um dos irmãos e cada um das irmãs. Agora tem uma coisa. Os dons do Espírito Santo é diferente do assunto que nós vamos estudar na próxima lição, a lição 5, que trata do fruto do Espírito Santo. O amor, veja que Paulo ele encerra o capítulo 12 instruindo a seguir um caminho mais excelente, que é o amor. Então, o amor é o primeiro da lista do fruto do Espírito mencionado em Gálatas, que é o assunto da próxima lição. Aguente, espere até lá, que na próxima semana, se o nosso bom Deus assim permitir, estaremos de volta com a lição número 5, que trata do fruto do Espírito. Que Deus te abençoe e caminhe em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.